Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Semadar e vou ter o prazer de dar a palestra hoje para esse centro espírita que eu amo tanto, que é o Luzes no Caminho. Então, para começar, eu quero convidar vocês para que a gente possa fazer uma prece juntos. E vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos com a espiritualidade, respirar fundo nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. Vamos pedir humildemente aos espíritos de luz, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, que nos envolvam em sintonia de amor, de paz, de equilíbrio, que inspire o nosso coração para que possamos ver a luz da verdade, que possamos ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso entendimento e estarmos abertos ao aprendizado. Que tudo que nós falarmos na noite de hoje possa tocar profundamente o nosso coração e possa nos ensinar a andar pelo caminho correto, pelo caminho que vai nos trazer a nossa verdadeira felicidade. Pedimos o apoio, o amparo dos espíritos de luz, os espíritos amorosos, para que possamos, após essa palestra, sairmos melhores do que aqui iniciamos. Obrigada, Jesus. Obrigada aos bons espíritos. Que assim seja. E hoje o tema que me coube é um tema que eu acho muito importante, que eu considero um tema essencial de ser debatido no Espiritismo, que é a verdadeira propriedade, que é uma parábola, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas do Espiritismo, e que traz, então, o conhecimento de um espírito elevado, aonde ele diz que aqueles que acham que com o seu ouro, com seus títulos, com aquilo que têm, vão abrir as portas do céu ao retornarem ao mundo espiritual, estão muito enganados. Porque o que a gente realmente leva, quando a gente retorna para o mundo espiritual, não é os nossos títulos, não são as nossas, aquilo que a gente parece ser, as nossas roupas, as nossas posses, né, os nossos bens, os nossos imóveis. Não é nada disso. O que a gente leva, quando a gente retorna para a pátria espiritual, é somente o que a gente trouxe, que são os valores construídos pelo espírito. É aquilo que a gente constrói de valores humanos, de valores morais. É aquilo que a gente busca melhorar em si. A empatia, a compaixão, o amor ao próximo. Mas o que eu quero salientar aqui é que tudo isso é muito bonito de ser dito. Tudo isso é muito esteticamente bonito de ser falado. E a gente tem, escuta, quem é espírita escuta muito isso, fala-se muito sobre isso, assim como a gente fala de perdão, assim como a gente fala de outros temas, né? Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero ressaltar é que todos nós somos extremamente apegados. Extremamente apegados às coisas materiais, às pessoas. Nós somos apegados. Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução, vivemos no mundo de provas e expiações ainda, que está em transição planetária, mas que ainda é um mundo de provas e expiações, e que, pela nossa consciência, pelo nosso grau de consciência, nosso grau de evolução moral, nós ainda precisamos de coisas materiais para nos sentirmos seguros. Porque nós ainda somos tão densos que nós não
conseguimos nos sentir seguros emocionalmente se não for através de coisas materiais. Então, se a gente não tem uma boa casa, se a gente não, né, não vive com o mínimo de coisas materiais, a gente não se sente seguro, a gente se sente inseguro. As pessoas de baixa renda, as pessoas que vivem com muito pouco, elas têm uma autoestima muito baixa, costumam ter, né? É difícil tu não ter uma autoestima baixa quando tu vive com poucos recursos. E isso as faz ainda mais fortes, né? As faz ainda mais capazes de enfrentar as dificuldades. Então, quando a pessoa tem poucos recursos, quando a pessoa vive às vezes na miséria, muitas vezes essas pessoas têm valores morais muito maiores do que aquelas pessoas que têm muitos recursos, do que aquelas pessoas que acham que são mais importantes, que acham que são melhores porque têm mais. E quantas vezes a gente vê pessoas humildes, de recursos materiais, mas com um coração enorme, pessoas boas, pessoas com uma boa vibração, pessoas que têm amor no coração, que têm compaixão, que têm caridade. E infelizmente a gente vive numa sociedade que nos divide, né? E que vive na ilusão de que quem tem mais é mais importante. E que só quem tem é que tem valor. Então, para eu ter o meu valor, eu preciso ter um bom carro, eu preciso ter boas roupas, né? Eu preciso me vestir bem, eu preciso... Não estou dizendo que isso seja errado, gente. Jamais. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de ter boas coisas, eu gosto de viver com conforto, eu luto para viver com conforto. E acho isso super importante. Mas eu tenho consciência que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu nasci num lar que me propiciou ter mais, que eu nasci num lar que me propiciou ter estudo, que me propiciou conseguir ter uma carreira, ter um bom emprego. E isso me faz uma pessoa privilegiada. E privilegiada não do ponto de vista de ser mais importante, porque eu não sou mais importante do que ninguém por isso. Eu não sou melhor do que ninguém por isso. Eu só sou uma pessoa que nasci num lar que me propiciou ter uma vida com mais recursos. E por eu ter nascido nesse lar, com esses recursos que me propiciaram estar aqui hoje, eu tenho muita responsabilidade. Porque todos esses recursos não me pertencem. Nada nos pertence. Nada é nosso. É tudo um empréstimo. É o empréstimo que nos é dado nesse mundo material. Nós, como seres espirituais que somos, é um empréstimo que nos é dado para que a gente possa fazer bom uso dele. Porque quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos ter que prestar contas daquilo que foi nos dado, daquilo que foi nos emprestado. E esses recursos que foram me dados, esse privilégio que foi me dado, me dá a responsabilidade de ajudar quem tem menos. E de olhar para quem tem menos com olhos, não de superioridade, porque eu não sou superior a eles. Me dá a responsabilidade de olhar para quem tem menos que eu, para quem tem menos recursos, para quem vive na miséria, para quem vive sem oportunidades, para quem não nasceu num lar que teve as mesmas oportunidades que as minhas. É uma responsabilidade minha querer que essas pessoas tenham a mesma dignidade que eu tive. Tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Lutar para que o mundo seja justo para todos. Porque as coisas que eu acho que eu tenho hoje, elas não são minhas. Se a gente volta para o mundo espiritual agora, se eu volto para o mundo espiritual agora, eu vou dizer para vocês, eu passei por uma situação agora que eu tive medo de morrer, porque eu tive Covid. Eu ainda estou com Covid. E ainda bem que tenho a internet, né, que a gente pode fazer essa palestra online,
senão não poderia estar falando para vocês, mas eu ainda estou com Covid. E eu tive sintomas bem fortinhos, assim. Teve um momento que eu quase tive que ir para o hospital e deu um medo de morrer enorme. Nessa hora, nosso apego à família, apego às coisas materiais, apego ao mundo material, grita mais forte. E eu tive muito medo de morrer, de deixar meus filhos, de deixar meu marido. E aí a gente está vendo que as pessoas estão indo, né? Estão voltando, infelizmente. E fiz muitas reflexões, né? Passa muita coisa na tua cabeça. Tive pessoas próximas a mim que faleceram e que deixaram uma dor imensa, né? Umas saudades. E isso faz com que tu fique com muito medo. Nós estamos todos com medo. Mas, ao mesmo tempo, tentando nos apegar ao plano espiritual, aos amigos espirituais, né, ao mundo espiritual que nos ampara e que nos diz que ninguém morre antes da hora, que cada um de nós tem um planejamento e que na hora certa nós vamos retornar para o plano espiritual. E esse é o lindo da espiritualidade, né? Esse conforto que ela nos traz na hora difícil. Esse amparo, esse carinho, né? Essa força que a gente recebe do plano espiritual na hora que a gente precisa. E isso eu estou dizendo para vocês que o que eu mais pensava assim, na hora de retornar era dos meus filhos, obviamente do meu marido. Eu vou deixar meus filhos, eu tenho uma bebê de 10 meses. Então, esse apego que a gente tem ao plano espiritual, que é condizente com o nosso grau evolutivo, né? Nós somos ainda espíritos em crescimento, em entendimento e em preparação para o desprendimento das coisas materiais, né? Para alcançar o entendimento de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, vivendo algo que nos ensina, né, que ficar apegado à matéria é uma ilusão. Achar que nós temos algo, que nós temos a nossa casa, que nós temos os nossos bens, né, os meus cargos, os meus títulos, né, eu sou uma empresária, eu sou uma doutora, eu sou isso, não somos nada. Quando a gente volta para o plano espiritual, o que conta não são os nossos títulos, não são o nosso grau acadêmico, não é a nossa pompa, não é a nossa bolsa cara, não é a nossa roupa cara, não é nada disso. O que conta é o bem que a gente fez. E mais do que isso, não só o bem que a gente fez para se sentir bom, porque às vezes a gente faz o bem só para se sentir bom, né? E às vezes para se sentir superior também. Vamos combinar que é assim. Que a gente precisa fazer essa reflexão e falar sobre isso. Não adianta a gente fazer o bem para mostrar quanto a gente é bom. A gente precisa buscar fazer o bem olhando para pessoas na qual a gente faz a caridade, que uma das máximas do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Fora do amor ao próximo não há salvação. Mas o amor ao próximo, ele precisa ser profundo, sincero e honesto. Ele não pode ser só para satisfazer o nosso ego. Ele não pode se fazer do ponto de vista da superioridade, porque nós não somos superiores. Nós temos uma responsabilidade muito grande com aquilo que nos foi dado. Muito será cobrado daquele que muito foi dado. Porque a gente precisa fazer com que o outro tenha a mesma dignidade que a gente. A gente precisa lutar por um mundo em que todos tenham as mesmas oportunidades. E não fingir fazer de conta que todos têm as mesmas oportunidades, porque não é verdade. A gente vive num mundo com muita desigualdade social. Pessoas que passam muita necessidade e que não têm as mesmas oportunidades que nós. Que não têm as mesmas oportunidades de estudo, de trabalho, de alcance, de roupas, né? De poder botar uma roupa para ir numa entrevista de emprego, de saber falar para ir numa entrevista de emprego, de ter alcance para poder estudar, né? Ter as mesmas facilidades que a gente tem para poder estudar, para poder
se qualificar. Então, assim, não dá para se iludir, ficar dizendo que todos têm a mesma, porque não tem. A gente não tem as mesmas oportunidades. A gente precisa lutar para que todos tenham e ajudar. Porque fazer caridade só do ponto de vista do ego é muito bom para o nosso ego, né? A gente fica se sentindo muito bonzinho, como a gente é bom, como a gente é legal. Só que é uma ilusão. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer, gente, porque a gente tem que ajudar quem tem menos. É uma obrigação nossa também ajudar quem tem menos. Eu tô botando essa reflexão para que a gente reflita na nossa melhora, no nosso ego. Para que quando a gente volte para o plano espiritual, a gente possa dar conta daquilo que a gente teve de privilégio, de propriedade. O que tu fizestes com que te fosses confiado? Como empregastes aquilo que te fostes confiado? Tu precisa fazer com que todo mundo possa ter tudo que tu tem. E era isso que Jesus fazia. Jesus lutava para que todos tivessem as mesmas oportunidades, para que todos fossem vistos com os mesmos olhos. Jesus comia com as prostitutas, Jesus jantava na casa dos cobradores de impostos, porque ele não fazia distinção. Jesus não cancelava, né? Hoje em dia está na moda o cancelamento. Jesus não cancelava ninguém. Jesus sabia que todos nós erramos. Todos nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos egos, as coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Todos nós. Jesus não cancelava ninguém. Jesus não condenava nem as prostitutas, nem as adúlteras, nem os cobradores de impostos. Quando a mulher adulta ia ser apedrejada, jogaram ela nos pés dele e perguntaram o que ele faria, o que ele vai fazer. Com muita raiva, com muito ódio, porque até hoje a gente sabe que isso acontece, né? Lá por aquelas bandas, isso acontece ainda, das mulheres serem apedrejadas por serem adúlteras ou até mesmo por menos que isso. E quando perguntaram para Jesus, Jesus riscou a pedra calmamente, olhou no horizonte e disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Do alto da sua superioridade moral, Jesus poderia ter dito muitas coisas, mas ele olhou para aquela mulher e disse: onde estão os que te condenam, mulher? E ela diz: não sei, Senhor, se foram. Então vá, não voltes a pecar. Jesus acolheu aquela mulher e não a condenou, porque Jesus não condenava ninguém. Jesus acolhia os pobres, acolhia os humildes, acolhia as crianças, acolhia os leprosos. Jesus olhava todos com um olhar de amor. Jesus olhava para os excluídos da sociedade com amor, com acolhimento, com carinho, sem julgamento. E é isso que a gente veio aprender. E tá tudo certo se a gente ainda não conseguiu aprender. Em todos os momentos da nossa vida, até o fim dela, da passagem aqui por esse plano, a gente tem a oportunidade de ter a consciência do que realmente importa, que são os valores humanos. A gente tem que aprender a olhar para o nosso materialismo e admitir ele, porque ele existe. Admitir que somos materialistas, que ainda nos apegamos a aparências, que ainda dividimos as pessoas pelas suas aparências, que ainda temos um sentimento de superioridade muitas vezes. Será que a gente olha para isso? Será que a gente ainda entende que isso existe? Que a nossa sociedade está galgada nisso, e não adianta a gente negar, dizer, não, eu não me sinto superior a ninguém. Será? Será mesmo que a gente não se sente superior a ninguém? Será que a gente não olha para as pessoas com superioridade? Quem nunca fez isso, né, gente? Quem nunca? E nós somos espíritos em crescimento, em aprendizado, nessa grande escola que é a Terra. E a gente precisa olhar para a nossa sombra e admitir
Porque enquanto a gente ficar negando e fingindo uma santidade que a gente não tem, a gente não vai crescer e não vai melhorar. Só que essa santidade que a gente quer mostrar, né? Quer se mostrar perfeito, isso nada mais é que o nosso orgulho. E é esse orgulho que vem do medo de não ser aceito. O medo de que as pessoas vejam que eu realmente sou e não me aceitem e não me amem. E enquanto eu não olho para esse medo, eu não curo esse medo. E assim como esse sentimento de superioridade que eu sinto, também é do medo. Eu preciso me mostrar superior, preciso me mostrar muito importante, né, com os meus títulos, com as minhas casas, né, com meus bens, enfim. Seja lá qual for aquilo que o nosso ego se apegue para se sentir importante. Porque no fundo eu ainda não estou conectada na minha essência plenamente e ainda não me sinto importante. Então eu preciso me apegar a rótulos para que eu possa me sentir aceita e me sentir amada. Eu preciso me apegar a bens materiais, a coisas materiais, para que eu possa me sentir aceito e me sentir amado. E eu esqueço que Jesus me ensinou que é somente através da autoaceitação. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a ti mesmo profundamente, com muita aceitação e carinho, com todo o teu negativo, com todas as suas dificuldades, para que tu possa amar o teu próximo. Para que tu possa olhar todos sem distinção e não dividir as pessoas por categoria e não dividir as pessoas por quem tem mais importância e quem tem menos. Mas olhar todos com carinho, sem julgamento, com acolhimento, sabendo que as aparências enganam e que às vezes uma aparência muito bonita e muito perfeita esconde uma personalidade muito doente. Pessoas que não praticam valores humanos, pessoas que são gananciosas, que querem só levar vantagem, que são egoístas, que pensam em si primeiro. E não estou falando isso para julgar, apesar que a gente julga, né, gente? A gente se incomoda com esse tipo de pessoa. Mas são pessoas que também estão em aprendizado, então têm o seu grau de consciência. Muitas vezes a gente já foi assim e não se dá conta, nessa ou noutra vida. Tá tudo certo. Só que, às vezes, essas pessoas são muito tóxicas para elas próprias e para quem convive com elas. Apesar de ter uma aparência de muito luxo, de muita perfeição, de muita superioridade. O que nos traz a verdadeira superioridade é a nossa moral, são os nossos valores éticos, é a energia que a gente emana. Isso que faz dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles não têm títulos, eles não têm coisas materiais, eles não têm posses. O que faz eles superiores é essa envergadura moral, esse amor, essa compaixão, essa plenitude pelo outro, que olha o outro sem aparências, sem julgamentos, se conectando com a sua essência, com a sua verdade, com a sua energia, com a energia que ele emana, porque é isso que importa. E é isso que importa, não para a gente se segregar, mas para a gente buscar e se sentir realmente feliz. O que nos faz feliz de verdade não são as coisas materiais. E a gente acha que é. A gente acha que é ter coisas que vai nos fazer feliz. E por mais que a gente tenha coisas, nunca preenche o vazio do coração. Enquanto a gente não olha para a nossa essência, enquanto a gente não olha para quem a gente é de verdade, enquanto a gente não busca essa conexão com a nossa essência, com essa força poderosa que existe dentro de nós, quando a gente não olha para os nossos sentimentos com aceitação, com acolhimento, quando a gente não acolhe quem a gente é, o nosso negativo, quando a gente vive escondendo de quem a gente, das pessoas, o nosso negativo e da gente mesmo, né? A gente vive escondendo, vive fingindo que não é com a gente e fingindo essa santidade que é tão tóxica. Vocês já devem ter ouvido falar em positividade tóxica, né?
A positividade tóxica é aquela que ela ignora a negatividade. Ela finge que tá tudo bem. E muitas vezes não tá tudo bem. E tá tudo certo. Porque a gente tem o direito de não estar bem. A gente tem o direito de sofrer, de ter medo, de ter tristeza. Fingir que essa tristeza não tá ali, fingir que a raiva não tá ali é tóxico. Nos faz mal para nossa autoestima, faz com que a gente se sinta inadequado nas nossas emoções. Todos nós temos emoções negativas. E acolher essas emoções é o que vai dar paz para o nosso coração. E acolher é saber direcionar a emoção de uma maneira boa para a gente, né? É se permitir ter raiva. Não é para fazer mal para ninguém com raiva, mas é se permitir ficar com raiva, se permitir ficar triste, se permitir ficar, enfim, uma emoção negativa sem se julgar. É essa conexão com a gente que traz felicidade. É esse autoaceitação, esse autoacolhimento que traz felicidade. As coisas materiais são acessórios bons, a gente pode usar, que são bons, né? Quem é que não gosta de se vestir bem, né? De estar vivendo com conforto? Eu gosto de viajar, amo viajar. É algo bom, gostoso, que eu recomendo para todo mundo, né? Todo mundo tem que ter a oportunidade de viajar, de conhecer novos lugares, de abrir a mente. Mas são acessórios. São privilégios que nos foram dados e que a gente precisa agradecer e ter consciência desses privilégios para poder ajudar as pessoas que não têm. Mas ajudar não para amaciar o nosso ego, mas para ajudar de verdade, para que elas tenham as mesmas oportunidades que nós. Obrigada a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. É um prazer mais uma vez falar sobre esses assuntos com vocês. Nessa casa que eu amo tanto. E quero pedir que vocês façam mais uma oração comigo, agradecendo mais uma vez por esse momento, agradecendo aos irmãos, aos amigos espirituais, aos nossos mentores, e agradecendo a Ti, querido Mestre Jesus, Tu que dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Tu ali estaria. Obrigada, querido Mestre, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua presença. Que a luz do Teu amor nos envolva nesse momento. E que a criança, que cada um de nós foi um dia, possa se materializar nesse momento na nossa frente e olhar nos olhos de Jesus. E que Jesus envie a ela todo o amor que um dia ela não sentiu por ela mesma. Que Jesus possa envolver a criança que nós fomos um dia com muito amor e carinho. Que ela possa se sentir amada, aceita, acolhida, forte, energizada. E que dentro do nosso coração ela more, nos trazendo toda essa força, nos fazendo hoje nos sentirmos amados, aceitos, acolhidos. E que a gente possa ver a nossa grandiosidade, a nossa força e tudo de bom que pode brotar desse amor, esse amor por nós mesmos. Obrigada, Jesus. Obrigada aos espíritos superiores, aos espíritos amigos, a toda a espiritualidade, aos nossos amigos queridos. Pedimos licença para encerrarmos a palestra na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meus queridos. Que essas palavras amorosas, bondosas de Jesus possam tocar o nosso coração profundamente, possam nos trazer conhecimento, entendimento, ampliar nossa consciência, nos fazermos mais leves, menos apegados, mais conectados com a espiritualidade, mais conscientes da nossa versão, da nossa
essência espiritual. Um super beijo a todos e até a próxima.